Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sou católico apostólico romano. Frequento a igreja todo final de semana e sempre procurei seguir os ensinamentos de Deus. Sempre procurei agir na base da moralidade, naquilo que está escrito na Bíblia. Só que nem isso conseguiu me livrar da situação em que me encontro. É para se ver que ninguém nessa vida está livre de cometer um deslize. Eu era um homem casado. Aliás, bem casado. Minha esposa, um amor de pessoa em todos os sentidos. Nunca tive um A para falar contra ela. Dedicada, fiel, atenciosa, trabalhadora, parceira, companheira. Eu gostava dela. Mais do que gostar, sentia amor por essa mulher. Era minha esposa, a companheira que assumi diante de Deus. E sinceramente, até bem pouco tempo atrás, pensei que fosse passar o resto da minha vida a seu lado. Só que de repente, não mais do que de repente, meu mundo virou de pernas para o ar. Eu sempre ouvi dizer que a paixão cega a pessoa. Que a paixão deixa uma pessoa surda. Que a paixão enlouquece. Que a paixão embobece. Que a paixão deixa a pessoa estúpida. Só que, para falar a verdade, eu nunca acreditei muito nisso. Sou gerente de uma loja de roupas aqui no bairro. E a Lúcia recém tinha sido contratada e, por ser conhecida da dona da loja, ela foi contratada sem passar por mim. Quando bati os olhos nessa mulher, cheguei a tremer. Algo nela me perturbou demais. O jeito de olhar, o jeito de sorrir, o jeito de falar, de mexer o cabelo. Sabe quando cada gesto da pessoa parece te conduzir a um estágio de euforia que você não consegue nem explicar? Jogar o cabelo para trás, sorrir, dizer uma palavra, um oi. Qualquer coisa que ela fizesse causava uma verdadeira revolução dentro de mim. Não era apenas uma questão de beleza. Não era só uma questão de beleza. Bonita ela era, claro que era, mas não era só isso. Tinha algo mais. Tinha um quê de mistério, de provocação. Já na primeira vez que a vi, eu pressenti o perigo. Eu nunca fui de ficar olhando para outras mulheres na rua, ainda menos no meu local de trabalho. Sempre fui um homem comportado. Sempre fui aquele homem que, além de frequentar a igreja, procurava ter na atitude diária aquele comportamento que a Bíblia recomenda. Nunca fui de fazer um discurso e ter uma atitude contrária. Não. Só que no caso dessa mulher, não sei que força atuou sobre mim, que eu comecei a fraquejar, meu pensamento começou a viajar, eu não conseguia mais parar de olhar para ela. Parecia até que ela tinha um imã, uma coisa que me puxava, que me prendia a atenção. Pressenti o perigo. Fiz força para forçar o pensamento a ir para um outro lado. Só que bastava um descuido, uma distração minha. E lá estava eu procurando o seu olhar. Ah, meu Deus, o que estava acontecendo comigo? Quantas vezes perguntei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Me ajude a não cair nessa tentação. Justo eu, um homem que sempre foi tão centrado, tão ligado à família. O fato é que
contra a minha vontade, fui pouco a pouco me apaixonando por essa mulher. Fui enveredando por aquele caminho sem volta. Era, no entanto, pelo menos até certo ponto, uma paixão platônica. Eu jamais teria coragem de me aproximar e abrir meu coração. Era um homem casado, pai de 2 filhos, e sempre fui uma pessoa de princípios, de caráter. Jamais colocaria em risco a minha família, o meu casamento, por causa de uma outra mulher. Nunca. Só que eu não contava com uma coisa: que lá no seu canto, ela também estivesse sentindo uma coisa parecida por mim. E o pior é que estava. Quando que eu podia imaginar que ela também estivesse gostando de mim em silêncio? Nunca. Até porque também tinha um outro detalhe: ela também era casada. O marido dela, aliás, às vezes vinha apanhá-la de carro no final do expediente. Eu até conhecia o cara, já tinha inclusive trocado algumas palavras com ele, o que acabava ainda mais com a minha paz de espírito, porque além de estar traindo a minha esposa em pensamento, até porque eu não conseguia parar de pensar na Lúcia, eu ainda estava quebrando um mandamento bíblico. A Bíblia é mais do que clara nesse quesito. Não cobiçarás a mulher do próximo. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Cobiçando a Lúcia, mesmo que, repito, fosse apenas em pensamento. Mas eu, melhor do que ninguém, sei que o pecado começa na mente. O pecado nasce no coração. Até que um dia, a chuva nos aproximou. Parece que até a natureza estava contra mim. Naquela quarta-feira lhe dei uma carona. Estava chovendo muito e quis o destino que, ao sair, ela estivesse ali se abrigando debaixo daquela marquise e me olhasse. E como era meu caminho de casa, me pedisse para deixá-la no terminal. Tremi na base quando a vi entrando no meu carro. Meu coração só faltou sair pela boca. Principalmente porque deu para sentir aquele clima diferente no ar. No meio do caminho, entre uma coisa e outra, ela me falou uma frase que me deixou bastante constrangido. Você é bem quietão, né, Beto? Sabia que eu gosto de homens assim? Quieto, tímido, reservado. Porque tem homem que fala. Tem mulher que gosta, mas eu não. Eu gosto mais do tipo quieto. Assim, como você. Minha primeira reação foi um riso nervoso. Eu não sei se ri porque fiquei sem graça ou porque não tinha o que falar. Aí, diante do meu silêncio, ela perguntou: me diga uma coisa. Quer dizer, se você não quiser, não precisa responder. Mas, curiosidade minha, você já traiu a tua mulher alguma vez? Eu quase engasguei diante daquela pergunta. Não estava esperando. Até porque ela perguntou assim, de repente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Minha voz saiu até meio sumida. Eu? Não, imagina. Ela sorriu. É bem que eu desconfiei mesmo. Pelo teu jeito, você deve ser um cara bem fiel, né? Ficou aquele silêncio no ar. Eu acho que dava até para ouvir as batidas do meu coração, de tão nervoso que fiquei.
Ela, no entanto, não parecia nem um pouco constrangida. Pelo contrário. Você sabe que, desde que eu comecei a trabalhar na loja, eu tenho reparado muito em você? É verdade. Desde o começo você despertou uma coisa diferente em mim. Sei lá, esse teu jeito sério, reservado. Quando eu fui responder alguma coisa, ela se antecipou. Não precisa falar nada, Beto. Eu só queria que você soubesse. Eu sei que você é casado, eu também sou, por isso, é melhor a gente não tentar complicar as coisas. Mesmo assim, eu queria que você soubesse, só isso. Meu Deus, só faltou ela confessar com todas as letras que estava gostando de mim, ou pelo menos se sentindo atraída. Para minha sorte, chegamos ao terminal e ela desceu do carro, pois eu ficava mais nervoso a cada palavra sua. Ai, meu Deus, nesse dia, eu não consegui nem olhar nos olhos da minha mulher. Quando cheguei em casa, era como se eu tivesse cometido o pior pecado do mundo, só por ter tido aquela conversa com a Lúcia no carro. Aliás, era como se minha esposa pudesse descobrir só de olhar para mim, como se estivesse escrito na minha testa que eu estava apaixonado por outra. Aquela foi apenas a primeira de muitas conversas que eu tive com a Lúcia. Até porque virou rotina ela pegar carona comigo até o terminal. Às vezes, lá na loja mesmo, durante o expediente, quando não tinha nenhum cliente perto, ela se aproximava de mansinho e ficava puxando conversa. Às vezes, me contava de um sonho que havia tido comigo. Outras vezes, fazia alguma pergunta a respeito da minha vida pessoal, na minha casa, com a minha mulher. Um dia, chegou a dizer que sentia ciúmes da minha esposa. Eu não sabia nem o que falar quando ela vinha com esse tipo de conversa. Meu Deus, dizer o quê? O fato é que, aos poucos, ela foi se aproximando, me fazendo chegar ao ponto de confessar que também estava gostando dela. Não falei assim abertamente que estava apaixonado, mas cheguei a confessar que estava me sentindo confuso com todas aquelas coisas que ela me dizia. Ali na loja, eu não tinha mais um segundo de sossego. Não conseguia mais me concentrar em mais nada. Às vezes, conversando com uma cliente, mostrando um produto, o cliente me fazia uma pergunta e eu não via, porque estava olhando para ela. Eu só sabia pensar nessa bendita mulher. Passamos quase um ano nesse vai e não vai. Juro que tentei fazer de tudo para tirar essa diaba do pensamento. Cheguei a pedir férias para ver se, ficando um tempo afastado, eu conseguia esquecê-la. Fiz de tudo. Deus é testemunha. Só não saí daquele emprego porque não podia. Precisava do dinheiro. Tinha uma família para sustentar. Mesmo assim, cheguei a mandar meu currículo para outras lojas. Só que, como ninguém me chamou, fui continuando por ali, ao mesmo tempo em que aquela paixão só aumentava. Até que uma sexta-feira, ela se aproximou de mim, pouco antes de fecharmos a loja, e pediu: Beto, se me faz um favor, é que o meu marido não vai poder passar aqui para me pegar. Você podia me deixar no terminal? Mais uma vez pressenti o perigo. Mesmo assim, não me recusei. Durante o trajeto, nenhum de nós abriu a boca. Ficou aquele silêncio constrangedor no ar. Mas quando estacionei o carro no acostamento, em vez de se despedir e tomar o seu rumo, ela segurou meu braço
e ficou me encarando como se quisesse dizer alguma coisa. Como ela não falava nada, com o coração aos pulos, eu perguntei: "Que foi, Lúcia?" "É que eu estou querendo te dizer uma coisa faz tempo, mas tenho medo da tua reação." Não consegui falar uma palavra. Até porque pressenti o que ela queria me dizer. Continuei olhando para ela, o coração quase saltando pela boca, até que ela confessou: "Já não estou mais aguentando ficar perto de você, Beto. Se não me leve a mal, eu sei que você é um homem casado, eu posso parecer até uma mulher sem valor, dizendo uma... Mas é que eu tenho que dizer, eu não posso sair desse carro sem pelo menos fazer uma coisa que há muito tempo eu já estou com vontade de fazer." Ela falou aquilo e veio com tudo para cima de mim, me beijando direto na boca. Durante alguns segundos eu fiquei impassível, até pela surpresa, sem conseguir me mexer ali daquele banco, sem mesmo movimentar os lábios. Só que depois não consegui resistir e correspondi ao seu beijo. Até porque era tudo o que eu mais queria. Que Deus me perdoasse, mas era tudo o que eu mais queria. A certa altura, um resquício de bom senso parece que baixou sobre mim e eu ainda tentei me desvencilhar. "Não, Lúcia, para. Pelo amor de Deus, não é certo, eu sou casado." Mas ela me apertava cada vez mais em seus braços, como se não quisesse me deixar escapar nunca mais. Eu também sou, Beto. Mas não posso mais esconder o que estou sentindo. E não adianta você negar, que eu sei que você também me quer. Diga que não. Diga, olhando aqui nos meus olhos, que você não me quer. Diga. E eu nunca mais te incomodo. Fale. Fale se for capaz. Sabe quando você não consegue resistir? Eu até tentei, mas simplesmente não consegui. A paixão falou mais alto. E em vez de tomar seu rumo, ir para sua casa, para junto da sua família, acabamos parando numa suíte de motel. Eu nunca tinha entrado num motel em toda a minha vida. Mas pelo jeito, ela devia conhecer muito bem, pois me guiou direitinho. Claro que depois bateu o arrependimento. E como não bateria? Era a primeira vez que eu traía minha esposa. Fiquei pensando na minha mulher, nos meus filhos, e me deu aquele aperto no peito. Cheguei a pedir perdão a Deus 1 milhão de vezes enquanto voltava para casa. Meu Deus, eu pequei. Meu Deus, eu pequei. Me perdoe, por favor, Só que dali a pouco, eu lembrava dos momentos maravilhosos que tinha passado ao lado da Lúcia. E aquele remorso já se atenuava. Já me vinha aquela sensação de paz, de alívio, de felicidade plena. Sabe, estranho dizer, ao mesmo tempo em que eu sabia que tinha cometido um pecado contra Deus, contra a minha família, contra a minha esposa, era uma coisa tão boa. Era uma sensação de paraíso, de céu, que eu chegava a me perguntar: meu Deus, mas será que isso é pecado? Eu estava completamente apaixonado. Não havia um fio de dúvida.
E o fato é que depois daquela nossa primeira vez, era praticamente impossível ficar perto daquela mulher sem ser consumido por aquele desejo sem fim de repetir tudo de novo. Aliás, ainda voltamos àquele motel algumas outras vezes, antes de eu tomar a decisão de me separar da minha mulher para ficar apenas com a Lúcia. Até porque ela já tinha me confessado várias vezes que também já estava apaixonada por mim. Não fazia sentido a gente continuar levando aquela situação, aquela vida dupla. Era um martírio. Eu me consumia pela culpa, pelo medo. Passei noites e mais noites sem dormir, só pensando no que fazer. Não queria me separar da minha esposa. Até porque, para mim, que fui criado sob os preceitos cristãos, o casamento é para toda a vida, sem contar que havia os nossos filhos. Só que cego pela paixão, a uma certa altura eu já não conseguia pensar em mais nada. Não conseguia mais me imaginar vivendo longe da Lúcia. Eu queria estar perto dela o tempo todo. Foi a conversa mais dura, mais sofrida que tive em toda a minha vida. Falei, e durante todo o tempo em que eu falei, minha esposa não abriu a boca. Enquanto eu jogava em cima dela a bomba de que estava gostando de outra mulher, que já estava inclusive tendo um caso com ela há algum tempo, que queria a separação. Minha esposa apenas me ouviu em silêncio. E as lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi só no final que ela disse: eu sabia, ou pelo menos já desconfiava. Você andava tão esquisito. Eu senti que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Denise, me perdoa, Denise. Se você quiser, eu me coloco diante de você de joelhos e te peço perdão. Eu não queria fazer você sofrer. Quando a gente se casou, eu tinha certeza de que seria para sempre. Mas eu não sei o que me aconteceu. Essa mulher cruzou o meu caminho e eu não consigo respirar sem pensar nela. Eu não sei o nome disso, se é amor, se é paixão, se é... Eu não consigo ficar um minuto sem pensar nela. É como se fosse uma doença. É como se fosse alguma coisa que me domina. Denise, me perdoa. Mas eu acho que vai ser melhor para nós dois essa separação. Para nós dois? E os nossos filhos, Beto? Você chegou a pensar neles, um minuto que seja? Claro que pensei, Denise. Você acha que eu não tenho me martirizado pensando neles? Mas não se preocupe, eu nunca vou deixar faltar nada para eles. São meus filhos e vão ser para sempre. Eu vou pagar a pensão direitinho. E eu vou visitá-los o tempo todo. Você não se preocupe, Ah, meu Deus, que sofrimento. Ela chorou tanto, tanto. Eu fiquei com tanta pena. O remorso me corroía por dentro. Ela implorou que eu não saísse de casa, que eu pensasse melhor antes de fazer aquela besteira. Mas sabe quando você está decidido? Tenho consciência do quanto a fiz sofrer. Mas não tinha outro caminho para nós dois. Seria pior até para ela se a gente continuasse junto, porque de que adianta você ficar junto de uma pessoa se o teu pensamento, o teu coração está com outra o tempo todo? Antes de sair com todas as minhas coisas daquela casa, eu ainda tive uma conversa muito séria com a Lúcia. Liguei para o seu celular e pedi que ela me encontrasse perto do terminal para a gente conversar. Disse que tinha uma coisa boa para lhe contar.
No que ela entrou dentro do meu carro, já fui contando a novidade. Lúcia, eu acabei de conversar com a Denise. Contei tudo sobre nós, tudo. Ela arregalou o olho. Ficou me olhando assim, espantada. Mas não disse nada. Enquanto eu estava explodindo de felicidade, de alívio, por estar livre, para podermos viver o nosso amor em plenitude, ela parecia confusa. O que me deixou confuso também. Lúcia, você ouviu o que eu falei? Eu conversei com a minha mulher. Falei sobre a gente, do nosso amor, e pedi a separação. Hoje mesmo eu saio de casa. A gente está livre, meu amor. Agora a gente não precisa mais se esconder de mais ninguém. Quer dizer, só falta agora você fazer o mesmo, né? Conversar com o teu marido. Ela continuou me olhando em silêncio, como se não estivesse acreditando. Até que de repente, para o meu espanto, falou, desconcertada. Por que você fez isso, Beto? Você devia ter falado comigo antes. Você sabe que eu não posso me separar. Pelo menos não agora. Não pode? Mas como assim não pode, Lúcia? Eu não posso. Meu Deus, eu tenho filho, tenho casa. Além do que, eu tenho um monte de financiamento no meu nome que o Júlio está pagando. A nossa casa, o nosso carro. Tem um monte de coisa que eu financiei no meu nome. Não posso simplesmente chegar e pedir separação. Sabe quando você não acredita? Meu Deus, eu tinha acabado de jogar tudo para o alto. Um casamento sólido de mais de 10 anos, casa, filho. Eu também tinha filho. Eu também tinha financiamento para pagar. Eu também tinha casa. Passei por cima de todos os meus princípios. Tudo para a gente poder ficar junto. Viver o nosso amor por inteiro. E ela agora vinha me dizer que não podia se separar. Porque tinha financiamento no seu nome. Que o marido estava... E o que a gente sentia um pelo outro? Será que isso não valia nada? Meu Deus, eu fui capaz de deixar os meus filhos em segundo plano para podermos ficar juntos. E ela agora vem com aquela conversa esfarrapada, aquela desculpa ridícula de financiamento que tinha com o marido. Ela falou que me amava, mas que não podíamos ficar juntos por enquanto. Pelo menos para assumir diante de todo mundo o nosso amor. Me chamou a atenção por eu ter me precipitado pedindo a separação para ficar com ela. Antes de conversar sobre o assunto, propôs que continuássemos sendo amantes. Foi isso o que ela falou. Pelo menos até ela poder resolver a sua vida com o marido. Olha, confesso que perdi até o rumo depois daquela conversa. Eu ia imaginando a sua reação tão diferente. Eu já imaginando o seu rosto se iluminando quando dissesse que tinha me separado. Eu imaginando que ela fosse ficar feliz. Que fosse correndo conversar com o marido e ter com ele a mesma conversa que eu havia tido com a minha esposa. Eu imaginando que ela fosse pedir a separação naquele mesmo dia. Eu já até me imaginava dormindo a seu lado, num quarto de hotel a noite toda, acordar a seu lado, tomar o café da manhã juntos, só nós dois, aproveitar cada instante de amor, sem aquele medo, aquela culpa, aquele remorso de estar fazendo uma coisa escondida, uma coisa errada, e de repente aquele balde de água gelada. Eu fui capaz de deixar tudo em segundo plano apenas para ficar com essa mulher. Aliás, não só deixei em segundo plano, como abri mão de tudo, casa, esposa, filho, tudo.
E apesar de dizer que também me ama, ela fala que não tem coragem de sequer conversar com o marido. E o pior é que nesta base estamos levando até hoje. Porque eu até hoje também não tive vergonha na cara de dar um basta em tudo. Faz alguns meses que me separei para ficar junto daquela mulher que verdadeiramente amo. Só que ela ainda não teve coragem de sair de casa. E para falar bem a verdade, às vezes, chegou a pensar que ela nunca terá. Por quê? Não sei. Talvez porque não me ame o tanto que jura amar. Eu sinceramente já não sei o que faço. Na verdade, não sei nem mais o que pensar. Às vezes, chego a me arrepender de ter tomado a decisão de me separar. Aliás, quantas vezes eu já pensei em pedir para voltar. Toda vez que vou visitar os nossos filhos, eu fico pensando na vida que a gente tinha lá em casa. Eu era tão feliz antes de conhecer a Lúcia. Meu Deus, essa mulher virou a minha cabeça. Essa mulher fez o meu mundo virar de pernas para o ar. Essa mulher, ela me induziu a jogar a minha família no lixo, a abandonar a minha esposa, os meus filhos, só para ficar com ela. Como um vendaval, ela atravessou o meu caminho. E desde aquele minuto, eu nunca mais fui o mesmo. Sinto que desde que conheci essa pessoa, perdi as rédeas da minha vida. Mesmo assim, não consigo deixar de amá-la. Não consigo deixar de querê-la para mim o tempo todo. Fico só esperando pelo momento em que ela vai me dizer que largou do marido. Que dali para diante vai ser só minha. Que não vou mais precisar dividi-la com ninguém. Ah, meu Deus, como eu sonho com esse dia. Ah, meu Deus, como eu sofro esperando por esse dia. Esse dia com o qual eu sonho tanto, mas que às vezes parece que nunca vai chegar.